eu gostaria de usar o tempo restante, senhor presidente, para lamentar aqui a morte do soldado Ubirajara, mas lamentar não por ter morrido de Covid, do Covid-19 só, apenas. Lamentar porque essa morte, senhor presidente, ela foi anunciada aí na própria Assembleia. Nós apresentamos um requerimento, senhor presidente e senhores deputados, o requerimento 004 de 2020, né, endereçado e foi aprovado em plenário por unanimidade, esse requerimento para o governador e SSP. Na data de 8 de abril de 2020, esse requerimento foi aprovado. O requerimento tinha como teor a solicitação de que providências fossem tomadas para afastar os policiais que tivessem comorbidades, que já estavam anunciadas, que há recomendações da OMS, da classe médica toda, e pior ainda, nós temos um governador que é médico. Eu diria, senhor presidente, que a morte do soldado Ubirajara foi uma morte criminosa. O Estado, o governador do Estado especialmente, tem que ser responsabilizado por essa morte. O soldado Ubirajara, nós avisamos esse requerimento aí, deputado Bruno, o senhor que é líder do governo e deveria levar para ele, os assuntos são discutidos aí. Quantos militares me procuraram pedindo, major, eu tenho problema respiratório, eu uso bombinha, eu não posso trabalhar, mas estão me obrigando a trabalhar. E nós mandamos para o próprio governador e para o secretário de Segurança Pública. Então, senhor presidente, eu não posso me calar diante da morte de um profissional que foi obrigado, embora tivesse problema respiratório, a bronquite asmática, ele foi obrigado a trabalhar até morrer. Contraiu essa enfermidade no trabalho e foi até morrer. Essa situação não foi bem conduzida pelo Estado de Goiás, lamentavelmente. Nós não estamos falando de um governador que é um leigo no assunto, é médico, e como médico deveria cumprir aí o juramento que fez quando recebeu lá o seu diploma, quando teve a colação de grau. Ele se formou para salvar vidas e não para encaminhar as pessoas para a morte. Esse soldado, ele foi empurrado para a morte. Tem mais 41 militares que estão com o mesmo problema. Um quartel da Polícia Militar foi fechado. E eu não estou falando aqui dos militares. Qualquer militar está sujeito, não tem problema, está na linha de frente, tem que trabalhar, estão usando máscara, a maioria máscara que confeccionaram por conta própria, ou adquiriram por conta própria. Mas aqueles que têm comorbidades, os diabéticos, os hipertensos, ou especialmente aqueles que têm problema respiratório, como o soldado Ubirajara tinha, e vários outros que vieram em mim, e fui até o comandante-geral, intercedendo por um, por outro. Aqueles que nós levamos, que detectamos, que nos procuraram, o comandante da PM, eu quero parabenizar o coronel Brum, ele afastou. Mas e aqueles que nós não sabemos, como o Ubirajara, que teve que trabalhar? Então, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, o senhor é um criminoso, o senhor é um péssimo médico, o senhor não está honrando aí o seu diploma. Esse recado, senhor presidente, o deputado Bruno Peixoto, encaminha para o governador. Quantos militares mais ele vai matar? E não é só militar, não, é polícia civil, são os outros profissionais, os profissionais de saúde, que a maioria agora é terceirizada, é responsabilidade das OS, mas essa é a responsabilidade. Eu quero aqui, por último, senhor presidente, aconselhar a família do soldado Ubirajara a entrar com uma ação de reparação lá no judiciário para ser indenizada, porque a morte do Ubirajara foi uma morte anunciada. E o estado de Goiás tem responsabilidade civil nessa morte. O mais impressionante de tudo é o governador fazer uma manifestação pelo Facebook dizendo: perdemos um herói. Perdemos um herói, dentre outras baboseiras que ele falou, solidarizando com a família e tal. O governador ainda diz que
lá no final que o soldado foi internado, mas ele tinha problema respiratório e devido às complicações por causa do problema respiratório, é por isso mesmo, governador, que o soldado Birajara tinha que ter sido afastado. O senhor é um réu confesso. Acabou de confessar, lá na sua manifestação no Facebook, que sabia que o soldado tinha problema respiratório e morreu. É como se isso não tivesse responsabilidade nenhuma do Estado quanto a isso. Então, é lamentável o que a gente assistiu. Volto aqui a aconselhar a família. Ingressa com uma ação na justiça. Peça pelo menos uma indenização. Em memória ao soldado Birajara. Esse fato não pode ficar impune. Não pode ficar impune. O governador recebeu um requerimento e sei lá o que ele fez com ele. O requerimento nosso era que afastasse todos os militares, todos os policiais, todos e demais servidores que têm comorbidades. São vários servidores, saúde, educação, todos eles deveriam ser afastados. A educação está afastada já. Os servidores que estão tendo que trabalhar deveriam ser afastados. Os hipertensos, os diabéticos, os com problema de bronquite asmática, como tinha o soldado Birajara, os acima de 60 anos, aqueles que estão em situação mais vulnerável do que os outros. Isso é recomendação da OMS. E o governador recebeu, sei lá o que fez com esse requerimento, talvez tenha limpado o traseiro com ele, o certo é que não deu moral. Essa morte foi anunciada e o soldado Birajara morreu. A família não pode deixar esse crime cometido pelo Estado de Goiás impune. Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar e gostaria de pedir 1 minuto de silêncio ao soldado Birajara que foi morto pelo Estado de Goiás.